Eu conheci o poeta Pedro Américo de Farias por volta de 1997, 1998, por ocasião do meu estágio obrigatório do curso de Ciências Sociais da UFPE, que eu terminei realizando na Fundação de Cultura da cidade do Recife. Eu estagiei no Departamento de Documentação e Formação Cultural e, na época, Pedro Américo trabalhava na Fundação. Foi uma época que foi muito marcante para mim, pois a Fundação tinha um projeto de uns encartes culturais sobre cultura popular que foram veiculados no Jornal do Comércio do Recife e que foi meu primeiro texto publicado num veículo de comunicação, enfim, meu primeiro texto público, e que terminou no ano seguinte, 1999, esses encartes concorreu no prêmio Rodrigo de Melo Franco, do IFAM, e ganhou na categoria, creio que, difusão cultural. Com os recursos do prêmio, a Fundação terminou publicando esse livrinho, o qual eu tenho a honra de dividir. Eu escrevi um capítulo e Pedro escreveu 3 capítulos dele, enfim, uma publicação que a gente divide, uma parceria. Após o estágio da Fundação de Cultura da cidade do Recife, eu passei a me encontrar com Pedro constantemente na vida cultural e intelectual do Recife. Pedro, que sempre me foi essa pessoa muito cordial e afetuosa, sempre era muito agradável encontrar com Pedro, trocar uma ideia sobre, enfim, sobre o Recife, sobre a vida intelectual do Recife. Lembro muito bem que às quartas-feiras a gente tinha por hábito comer um lombinho no Bar Royal, no finado Bar Royal. E aí era um prazer muito grande contar com o Pedro, era sempre uma pessoa muito agradável. Eu só vim conhecer a poesia de Pedro tardiamente, devo confessar, o que é uma pena, Perdi seus aboios e seus rocks, e só vim descobrir através desse livrinho aqui, que é um livraço, na verdade, chamado Coisas, Poemas e etc. Nesse livro, Pedro deixa bastante evidente em sua poesia um caráter irônico, um caráter sarcástico, ele descortina muito uma personalidade interessante e forte, que é a personalidade de Pedro, Aliás, por falar nisso, isso é uma coisa interessante, assim. Pedro é uma pessoa que se apresenta, é uma pessoa que tem esse caráter, essa coisa forte, essa coisa sarcástica, essa coisa irônica, típico de uma pessoa com personalidade, e ao mesmo tempo Pedro consegue cultivar amizades e é um caráter bastante particular. Ele é uma pessoa muito querida, Você não conhece na vida cultural do Recife, pelo menos eu não conheço, ninguém que destrate Pedro ou que tenha Pedro como uma pessoa não querida, Isso é um grande mérito, me parece ser uma grande sabedoria nesse espírito de Pedro, E, em geral, essas coisas acontecem com as pessoas que não se firmam, não se apresentam, por faltas de personalidade, o que não é o caso. Se você lê Coisas, Poemas, etc., você vai ter uma clareza desse espírito agudo, desse espírito sarcástico de Pedro. Eu preciso confidenciar, talvez Pedro nem saiba disso, que eu carrego ele com uma grande admiração. Trago Pedro aqui na algibeira, no meu bolso, como uma personalidade que eu acho interessantíssima. Essa coisa de não ser omisso e ser uma pessoa benquista, ele conseguir com sabedoria carregar essa existência tão interessante, E na função que eu ocupo hoje de coordenador de literatura da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, eu devo dizer que é uma honra, para o Estado e para a cultura brasileira de uma forma geral, carregar esse oricurense, ter nas suas hostes esse oricurense, Pedro é natural de Oricuri, e poder dividir ou se dispor de Pedro, ser contemporâneo de Pedro Américo de Farias. Um grande abraço, Pedro. Uma honra enorme participar dessa homenagem a você.